amores, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, a nossa aulinha é interdisciplinar. Vamos lá pegar o materialzinho? Nós vamos precisar hoje do nosso livro interdisciplinar. E aí, nós vamos abrir lá na página 102. Vamos lá? Na página 102. 102. Aqui, nessa página aqui, ó. 102, tá? As moradias não são iguais. Mas antes disso, vamos dar uma pausinha que a tia Fabi tem um slidezinho para mostrar para vocês. Vamos lá então, ouvir? Volto já. Vamos lá entender um pouquinho sobre os tipos de moradias que existem? Então tem aí, tipos de moradias. Existem vários tipos de moradias ou casas, dependendo da cultura, do nível socioeconômico e do material que elas foram construídas. Por exemplo, aí nós temos a casa dos índios, que é chamada de oca, que é construída com barro e palha. A próxima aí nós temos uma casa dos trabalhadores rurais sem terra, que é feita de barraca de lona. A próxima aí nós temos a casa de palafitas, comum na margem de rios, para evitar que enchentes de águas alcance o assoalho da casa, né? E elas são construídas de madeiras. Aqui nós temos a casa de favela, construída com vários tipos de materiais, como madeirão, papelão, latas. Aqui nós temos a casa de barro, que ela é construída com barro, telhas e madeira, e elas são muito comuns na zona rural. Aqui nós temos a casa de sítio, que são construídas com materiais simples, mas bem fortes. Aqui nós temos os castelos, né? Construção antiga, onde moravam os reis e rainhas. E aqui nós temos os prédios de apartamentos, que são várias casas, uma em cima da outra, e são construídos de cimento, madeira, vidros e outros materiais mais, tá? Aqui nós temos as casas simples, para a construção mais carente, construída de cimento, ferro, madeira e vidro. Aqui nós temos uma mansão, que são casas luxuosas, construídas com materiais caros para as pessoas mais ricas. E aqui nós temos o iglu, né, que é a casa do esquimó, construída de placas de gelo, e ela é encontrada somente nas regiões geladas da Terra. Como é a sua casa? Como é que é a sua casa? Me conta. Independente de como seja a sua casa, não importa o tipo de casa que você mora, nem o tamanho dela. O que importa é que você tem uma família que te ama e quer o melhor para você. Ok, meus amores? Vamos lá voltar para nossa aulinha? E aí, galerinha, gostaram do slide? Deu para entender e conhecer alguns tipos de moradia, né? E o que mais importante é a gente amar a nossa casa, a nossa moradia e as pessoas que nela moram, ou seja, amar a nossa família, independente de qual tipo de moradia nós temos, ok? Então, vamos lá para as atividades do livro? Então, o livro interdisciplinar aqui na página 102, vamos lá falar um pouquinho sobre as moradias. As moradias não são iguais. Existem diversos tipos de moradia. Tem a casa terra, que é uma moradia com apenas um andar. Temos também o sobrado, que é uma moradia com mais andares. E temos o apartamento, que é uma moradia que fica em um prédio com vários andares, ok? Então, observem essas imagens aí e vocês vão dizer que tipo de moradia ela é. Nós temos a primeira imagem em moradia no município de Garibaldi. Então, vocês vão dizer qual é o tipo dessa moradia. A segunda imagem, nós temos uma moradia no município de São José dos Campos, em São Paulo. E aí, vocês vão dizer que tipo de moradia que é. E temos aí a terceira imagem, que é a moradia
no município de Jacutinga, no estado de Minas Gerais. Aí vocês vão dizer também que tipo de moradia que é. Algumas dessas moradias parecem com a sua? Aí, se sim, você vai colocar sim. E qual delas? O sobrado, o apartamento de prédios ou a casa térrea? Ok? Lá na página 103, nós temos assim, ó, as moradias, elas são feitas de diversos materiais. Na construção de moradia, são usados diversos materiais. As construções de alvenaria, elas são construídas com tijolos e cimento. Tem aí também uma imagem de uma casa, de uma moradia de alvenaria, no município de Bertioga, no estado de São Paulo. Aí nós temos também as palafitas, que são moradias de madeiras construídas às margens dos rios. Elas são apoiadas sobre estacas altas para que a água não entre nelas durante a época de chuvas. Quando os rios ficam mais cheios, a tia Fabi falou também lá no slide, explicou um pouquinho sobre as palafitas, né? E aí nós temos também uma imagem de palafitas à margem do Rio Negro, do município de Iradumba, no estado do Amazonas. E aí, com quais materiais as moradias de alvenarias e as palafitas são construídas? Então, vamos lá. As de alvenarias são construídas com o quê? Com tijolos e cimentos. E as palafitas? Com madeiras, né? E utiliza também estacas de madeiras para o quê? Para apoiá-las mais alto, ok? Então, vamos lá para a página 104, essa aqui. Mais moradia. As casas de pau a pique, também conhecidas como casas de taipa de mão, são construídas com barro e madeiras. Lá no slide também eu mostrei uma casinha assim. A casa de pau a pique é no município de Petrolina, no estado de Pernambuco. Olha só como é que é. Eles vão fazendo montinhos de barro e vão juntando nas estacazinhas de pau para poder montar a casa de barro, ok? Algumas moradias podem ser construídas também com pedras. Olha aí o modelo dessa daí. Moradia de pedra no município de São de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul. Feita com pedras essa moradia. Que diferença entre as moradias mostradas nas imagens acima? Qual a diferença que há entre essas duas moradias aí acima? Uma é feita com barro e madeira e a outra é feita com pedras. Então, essa é a diferença, né? Que uma é feita de barro e a outra é feita de pedras, ok? Aí nós temos aí a hora da leitura, que é uma indicação, tá? De um livrinho Casas, de Rosiane Murai, editora Formato. Vocês podem encontrar também sobre essa leitura na internet, tá bom? Então, vamos lá. Na página 105, nós temos aí as moradias indígenas também podem ser construídas com palhas, folhas e madeiras. Lá também eu falei sobre a oca dos índios, né? Que são as moradias do índio. Aí tem um modelo de uma casa indígena no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. As moradias indígenas são construídas de várias maneiras, de acordo com os costumes de cada povo, de costume de cada índio. Então, aí nós temos outro modelo de casa indígena, né, no Parque do Xingu, no estado do Mato Grosso. Então, aqui no livro nós temos dois tipos de casa indígena, ok? Quais são as semelhanças entre essas moradias e as diferenças? Então, quais são as semelhanças que essas duas casas têm? As duas têm em comum que são feitas de madeira e palha, né? E qual é a diferença dela? O formato. Uma tem um formato assim de pirâmide e o outro tem tipo formato arredondado, que é chamado de oca. Ok, crianças? Aí nós vamos lá para a página 106, que é a última página da atividade. E aí na página 106 a gente fala o seguinte: ligue cada criança à imagem da sua moradia. Depois, ligue cada moradia aos materiais utilizados na sua construção. Então, o menininho aí, o primeiro fala, eu moro em uma casa térrea. Então, você vai ligar lá na casa térrea. Qual é a casa térrea?
Aí a outra menininha fala, eu moro numa casa às margens do rio. Aí vai ligar a menininha nas casas do rio. E aí do outro lado tem cimento, tijolo e madeira. Aí vocês vão ver, qual a casa que é feita de madeira? As palafitas, né? Que são casas feitas à margem dos rios, né? Com estaca de pau para ficar mais alta. Ok? Na questão número 6, nós temos aí, circule os materiais que foram utilizados na construção da sua moradia. O que você acha que foi utilizado na sua moradia? Aí nós temos aí madeira, tijolo, palha, vidro, cimento e folha. E vocês vão circulando o que foi utilizado para construir a moradia de vocês, ok? Essas são as atividades do livro interdisciplinar de hoje. Não esqueçam de ir lá na nossa página do Delta, assistir o videozinho lá que tá super legal que a tia Fabi deixou lá para vocês. Beijo no coração e até amanhã, quinta-feira, na nossa aulinha de português. Beijo no coração. Tchau, meus amores!